Talvez a poeira tenha me encoberto, escondido do teu olhar. Então faz outra vez, como foi na primeira vez. Não quero ver de novo se tornar. Então faz outra vez, como foi na primeira vez. Eu quero ver de novo se tornar. Fica à vontade para em mim derramar a tantos lugares, a te transportar, pois tenho sede, quero experimentar o teu vinho novo. Que acumula tantas coisas. Escondido do teu olhar. Então faz outra vez, como na primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. Até transbordar. Pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo. Do teu vinho novo. Ei, Deus. Até transbordar. Rebagada fura e calma machado. Shalom, shalom, gente. Deus abençoe. Shalom. Mais uma vez aqui hoje. Tivemos uma live tremenda hoje sobre o futuro da igreja. Uma live muito complexa e ao mesmo tempo necessária. E foi espetacular. E agora eu estou voltando porque eu vou estar recebendo aqui no canal o meu mentor. Vocês já conhecem, o apóstolo Jefferson Neto. E nós vamos estar falando sobre a importância de eventos de avivamento. Ele que já tem vindo ao Brasil, ele mora nos Estados Unidos, e ele já tem vindo ao Brasil todos os anos para fazer séries, caravanas, cruzadas de avivamento, mediante uma direção do Senhor. E veio no Brasil esse ano já,
Eu estive com ele, em vários lugares ele esteve, e já está voltando no Brasil novamente mês que vem para fazer eventos de avivamento. E eu também estarei organizando agora, estou organizando agora para agosto, nosso Prophetic Day Cabo Frio, Rio de Janeiro. Então nós vamos bater um papo um pouco e ouvir a experiência e o ensino do apóstolo Jefferson Neto acerca da importância de eventos desse para mudar uma geografia, para mudar vidas. E a nossa expectativa é que você participe dessa live e entenda que você faz parte desse propósito, que Deus também quer que você participe desse propósito. Eu sei que muitos, nesse horário das 18 aqui no Brasil, estão saindo do trabalho ainda, ou estão buscando filho na escola, recebendo marido, mas é o horário que nós encontramos. Porém, a live vai ficar salva no YouTube. E se você começar a compartilhar essa live agora, até mandei fazer a plaquinha, gente. Eu tive que usar uma criatividade extrema para a plaquinha dar certo, né? Eu mandei imprimir ela de costas, ao contrário. Porque o Instagram muda tudo, não é verdade? Então aqui para mim está tudo ao contrário, para vocês está certinho. Mas eu me viro do avesso, para que vocês me ajudem. E está escrito aí, ó, ajude o canal convidando seus amigos. E a setinha, direitinho, combinando com a setinha que está aqui embaixo, para você apertar sem piedade. Porque mesmo quem não consiga acessar a live agora, mais tarde vai olhar, opa, quem é esse barbudo maluco aí? Vai clicar e vai receber esse conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou receber o apóstolo Jefferson Neto. Vamos ter aí uns 50 minutos de conversa. E em breve teremos uma outra live com ele, mas é exclusiva no canal do YouTube, para o público dele do YouTube. Deixa eu abrir aqui logo. Pronto. Opa! Tem um spoiler da tua sala aí, hein? Estou na área. Tudo bem, meu apóstolo querido? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, como é que está? Quando você entra na live, sobe o nível da unção, eu fico tentando ir junto, né? Como é que é esse negócio? Eu tô acostumado a fazer live com a turma que fala para mim assim, apóstolo, como é que eu chego nesse nível do Senhor? Aí contigo já é o contrário, né? Não, aqui os níveis se completam, né? É sempre assim, Amém. né? As pessoas se completam no reino. Mas como é que você está? Você, a Raíssa, a família, todo mundo bem? Estamos bem, apóstolo. Graças a Deus, bem. Começamos a nos conectar a pessoas aqui da região. Isso está me alegrando demais, porque eu estou morando aqui em Cabo Frio há cerca de 2 anos e meio. Mas como eu trabalho muito no digital, a gente acaba não se conectando às pessoas, né? E Deus começou a colocar no nosso caminho algumas pessoas que estão carentes também do avivamento, de uma transformação. Então, está se materializando algo por aqui. Essa é a verdade. Está se materializando algo por aqui. Embora eu creia que nós estamos entrando no tempo da desmaterialização, Deus ele também está materializando algo por aqui. Amém. E aí, Amém. a nossa expectativa é essa, apóstolo. Eu acho que você já ouviu aí, de nós aprendermos um pouco sobre a importância desses eventos de avivamento em uma geografia, né? O que isso gera na vida das pessoas que participam, o que isso gera na geografia e o que isso gera também nas rainhas de Sabá. A gente não pode esquecer disso. Aquelas pessoas que vêm de longe para um evento, mas para absorver algo muito grande e levar dentro dela isso. E pode falar, fica à vontade. Amém. Antes de qualquer coisa, deixa eu ler aqui um texto que já é conhecido de todos, mas esse texto nos ajuda a calibrar a nossa compreensão do que é avivamento. Quais são as propostas fundamentais do avivamento, tá? Porque você sabe que muita gente tem dificuldade de compreender isso, né? Acaba confundindo o avivamento com uma série de coisas que viram por aí ao longo da vida, recebendo o rótulo de avivamento, então as pessoas ficam confusas, né? O que realmente é avivamento. Paulo diz em Efésios 4,
que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, o verso 13, ele diz a razão. Por que que Jesus deu essas coisas? Os 5 dons do ministério. Ele diz, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, vírgula, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o desenho da igreja ideal no coração de Deus é uma igreja que se pareça com Cristo. É uma igreja onde Cristo é tudo em todos. Tá? Então, a caricatura da igreja, que é a distorção da igreja em eras e eras, em cada era, em cada época, a distorção ganha novas curvas, novos meandros, né? E a igreja acaba virando uma caricatura da igreja idealizada, né? Por isso a minha definição de avivamento é essa. Avivamento, para mim, é o aumento de Cristo na igreja. É a medida em que Cristo vai se tornando absoluto na igreja. Então, o movimento causado pelo Espírito Santo, o rebuliço causado pelo Espírito Santo, ele faz parte do processo do avivamento, mas ele não define avivamento. O que define avivamento é exatamente a caracterização, que vem da palavra caráter, a caracterização de Cristo na igreja. À medida em que a igreja vai sendo impregnada de Cristo de tal forma que as pessoas em volta todas percebem, todo mundo nota. Então, se você ouvir falar em avivamento, e nós já vamos falar sobre os eventos, se você ouvir falar sobre avivamento, aquele avivamento onde as pessoas só correm, pulam, choram, falam em línguas, diz que tem visões, viram anjos, isso e aquilo, mas não há um efeito prático na vida dessas pessoas em todas as instâncias, espiritual, física, emocional, psicológica, em todas as instâncias, se não houver um resultado prático na vida dessas pessoas, significa que aquilo está mais para um movimento, ou até mesmo para um avivamento forjado, do que necessariamente um avivamento propriamente dito, né? E o outro texto, que é o que completa esse aqui, é o que Jesus, e esse eu vou tocar numa área que você é mestre, né? Quando Jesus contou a parábola do semeador, em Marcos 4, ele fala que o semeador saiu a semear, né, parte da semente caiu à beira do caminho, outra entre pedras, outra entre espinhos, mas o que me interessa é o verso 20, que ele diz assim, e os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Ora, o que Jesus está citando aqui, 30, 60 e 100 por um, guess what? Ele está citando 3 letras hebraicas. Uau! 30, 60 e 100. Ele tá, o Lamed, o Lamed, o Samek e o outro é o Kof. 3 letras hebraicas. Uau! Então, exatamente. Então, quando ele está falando do valor numérico dessas letras, você sabe muito bem que toda letra hebraica ela tem a sua pictografia, o seu valor numérico e o seu sentido social dentro da sociedade de Israel. Aquela letra ganhava um sentido por causa da sua pictografia, do seu valor numérico e do que ela representava no alfabeto, ela ganhava um sentido dentro da sociedade judaica. Ora, Jesus está citando esses 3 números, por acaso. Por que 30, 60 e 100? Por que não 40, 70 e 100, 95? Por que ele pega exatamente essas 3 letras? Bom, aqui eu não vou entrar especificamente na questão das letras, inclusive depois eu peço aos seus seguidores que te incomodem a dar uma aula sobre as 3 letras. Mas o que eu quero... detalhe, apóstolo, desculpe interromper, tem um detalhe. Jesus não falou 30, 60 e 100, agora eu entendo isso. Ele falou literalmente, porque 30 no hebraico é lamed. Então ele falou literalmente essas letras, né?
Para quem estava ouvindo lá, não precisava do Jefferson explicar aquele dia. Não. Quando ele fala Lamed, Samek e Kof. Ele cita as 3 letras. Uau. As 3 letras. O ponto que eu quero tocar é o seguinte, para nós chegarmos na questão dos eventos, tá? Escute bem, povo que está ouvindo e os que vão assistir isso gravado depois. Deus é trino e, por causa disso, tudo que ele faz se manifesta em 3 dimensões diferentes. Tá? Noé tinha 3 filhos, nós tivemos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, nós tivemos 3 compartimentos no tabernáculo. Eu poderia seguir citando aqui a vida inteira, 3 festas principais, obrigatórias, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, e por aí vai, né? Os 3 discípulos principais dos 12, Pedro, Tiago e João, e por aí vai. Ou seja, tudo que Deus faz é revelado de forma tridimensional, mostrando que a nossa relação com Ele não pode parar, não pode se resumir à primeira ou à segunda dimensão da revelação de Deus. Uau. Nós precisamos chegar à 3ª dimensão. Então, a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus no meio do seu povo, ela acontece também em 3 dimensões, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Nós somos salvos na Páscoa, somos cheios de poder para servir em Pentecostes e encontramos relacionamento em Tabernáculos. O que acontece com a igreja? O que é avivamento aplicado aos dias de hoje, para a realidade da igreja de hoje? Avivamento vem, basicamente, com 3 objetivos. O primeiro objetivo é trazer Cristo de volta ao centro e ao senhorio da igreja. Esse é o primeiro objetivo. Porque Paulo disse, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, até que cheguemos à estatura de Cristo. Tá? Esse é o objetivo final. Então, a igreja tem que caminhar nessa direção. Então, Cristo vai crescendo em mim a cada dia, já que eu sou imperfeito, já que eu tenho limites, eu não consigo fazer tudo de uma vez. Então, eu vou cedendo a Ele um pouquinho a cada dia. Mas desde que eu não pare de ceder, desde que eu não pare de me render, desde que eu não pare de buscar, de orar, jejuar e etc., o que acontece? Todo dia Ele conquista algo novo em mim. E aí, eu estou indo, então, em direção ao objetivo, que é chegar à estatura completa de Cristo. Eu estou indo nessa direção. Tá? Então, o objetivo número 1 do avivamento da igreja de hoje é trazer Cristo de volta para o centro, para o senhorio da igreja. Número 2, restaurar a igreja de volta no caminho dessas 3 dimensões. Porque a igreja experimentou salvação, aí de repente veio o Pentecostes em Atos 2. Quando veio o Pentecostes em Atos 2, que a igreja explodiu de crescer, eles não pararam ali. Mas nós, na nossa interpretação do Pentecostes, nós paramos em Pentecostes. Entendeu? Por isso que hoje tem as igrejas pentecostais. O que são igrejas pentecostais? Igrejas que interpretaram o Pentecostes como um fim em si mesmo. Por isso que elas são pentecostais. Por que nós não temos igrejas tabernaculares? Eita! Tá entendendo? Tinha que ter, né? No mínimo. Tinha que ter, ué. São 3 níveis. Por que nós não temos as igrejas tabernaculares? Não, nós não temos porque a interpretação foi errônea, de que o Pentecoste é um fim em si mesmo. Agora eu vou falar uma coisa que assusta muita gente. Pentecoste não gera relacionamento com Deus. Pentecostes gera serviçais para Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que, meus amigos? Sereis meus íntimos? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia até os confins do mundo. A palavra dunamis, que é o combustível do Pentecoste, é uma palavra que representa também serviço, poder, e também ela é traduzida no Velho Testamento como serviço, em alguns lugares do Velho Testamento, como trabalhar, por exemplo. Então, o Pentecoste veio para capacitar a igreja para servir, mas o serviço não gera relacionamento. Se você contrata um cara aí para pintar a sua casa, do lado de fora, ora, ele pode pintar a sua casa, talvez nunca sem ver a tua face, pintar a casa todinha e te mandar um zap, ô pastor, terminei de pintar a casa, você vai faz um pix pro cara, o cara vai embora, nem a sua face ele vê.
caso do meu cortador de grama aqui. Já é programado de vir toda semana, corta e vai embora. Pronto. É um serviço. Entendeu? O cara não pode sair por aí dizendo, sabe de quem que eu corto a grama? Do apóstolo Ricardo Ribeiro. É mesmo? Nós somos muito íntimos, eu corto a grama dele toda semana. Não, meu irmão. O fato de você trabalhar para alguém não quer dizer que você tenha intimidade com aquela pessoa. Por isso, apóstolo, que nós chegamos nessa caricatura de igreja onde as pessoas estão forjando intimidade. Meu Deus do céu. Elas estão forjando intimidade porque elas não conseguem extrair intimidade da segunda dimensão da revelação dele, que é Pentecostes. Então elas forjam intimidade. E como Pentecostes representa a presença que traz júbilo, que traz gozo, né? Tudo de Deus é tridimensional, lembra disso, tá? Páscoa representa a onipresença. Por quê? Porque todo mundo podia entrar no átrio, o lugar do sacrifício. Todo mundo podia ir lá, puxando um bezerrinho, um cabritinho, uma pombinha, todo mundo. Então, Páscoa representa onipresença. Pentecostes representa a presença que traz poder, júbilo e gozo. Por isso todos falaram em línguas, foram cheios do Espírito e tal, aquela alegria, aquele gozo, parecia que estavam bêbados. Só que essa presença é a presença do serviço, não é a presença do relacionamento. E não tem nada mais fácil do que forjar gozo. Forjar gozo é a coisa mais simples. Você sabia que a maioria dos humoristas tem lido com depressão? Humoristas. Depressão é uma característica comum de humoristas. Como que é possível isso? Os dois humoristas mais fascinantes para mim do mundo são depressivos. Um se matou, né, que é o Robin Williams, nos Estados Unidos, aí, que era um grande ator e humorista. E aqui no Brasil, que é o Eduardo Stenglit, que para mim, de longe, é o maior humorista, também sofre depressão constante. Olha só. E aí vem o terceiro nível. O terceiro nível, que é o nível de tabernáculos, que é onde eu passo, então, a tabernacular com ele. E é aí que está o relacionamento, porque não é visitação, manifestação de poder para executar uma tarefa. Não. Aliás, Deus está muito mais preocupado em ter em você um filho do que um obreiro. Se ele conseguir fazer de você um filho, ele pode transformar você num obreiro. Mas se ele conseguir em você um obreiro, não significa que automaticamente ele vai conseguir gerar em você um filho. Yes. Por isso que ele disse em Mateus que naquele grande dia muitos virão em meu nome e dirão, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu falei em línguas, eu expulsei demônio, eu isso ou aquilo, eu vou falar, eu não conheço vocês. Porque essas pessoas, muitas delas forjaram, outras começaram da forma correta, e você sabe que carisma é irrevogável, a Bíblia diz que os carismas são irrevogáveis. Então, uma vez que você adquiriu um carisma, aprendeu a operar nele, mesmo que você desvie, arrume 3 mulheres, viva em prostituição, faça do jeito que você quiser, o carisma vai continuar lá. Então, se você souber manipular bem o carisma, é o que está acontecendo hoje em dia, nós temos muitos obreiros por aí que estão vivendo uma vida completamente ímpia, mas porque sabem muito bem manipular o carisma e aprenderam a lidar com as nuances do Pentecostes, a forjar o rebuliço do Pentecostes, eles passam muito bem como homens santos, espirituais e poderosos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Razão do porquê Salomão disse isso aqui, ó. Melhor é ir à casa, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Escuta essa. Melhor é a tristeza do que o riso. Porque com a tristeza o rosto se faz com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eita. Verso 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Aí vem o nosso querido apóstolo Paulo e fala sobre a tristeza que é segundo Deus, a tristeza do arrependimento. Então, quando eu estou falando do nível do relacionamento, que é tabernáculos, eu estou falando de um nível da manifestação da presença de Deus,
que não gera explosão, não gera gozo, não gera correria, não gera sapateamento, gera uma tristeza que não é a tristeza. Paulo, inclusive, fala a diferença entre a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. Paulo fala sobre isso. Quer ver? Capítulo... algum lugar de Romanos, né? Acho que Romanos 8, talvez. Algum lugar de Romanos ele fala sobre isso, sobre a tristeza do mundo comparada com a tristeza de Deus, que a tristeza do mundo gera morte, a tristeza segundo Deus gera vida. Ele está falando de quê? Ele está falando que eu, quando ultrapasso Pentecostes, e eu não paro aqui, porque é fácil mascarar Pentecostes, é muito fácil. Então, quando eu passo daqui, eu estou dizendo para Deus o seguinte: ok, obrigado pelo júbilo, obrigado pelo poder, obrigado pela manifestação dos milagres, da operação do teu Espírito, mas eu quero agora relacionamento, eu quero conhecer o teu caráter. E aí, quando eu começo a caminhar em direção ao caráter dele, que é o que Paulo diz em Efésios 4, que o objetivo da igreja é chegar à estatura completa de Cristo, então eu estou indo em direção ao caráter dele. Quando eu começo a ir na direção do caráter, ele manifesta esse terceiro nível da presença, que é o que gera tristeza segundo Deus. Não é uma tristeza para você ficar triste, é a tristeza que traz o arrependimento, quebrantamento e arrependimento. Esse é o verdadeiro avivamento. Qualquer coisa fora disso é movimento. Meu Deus. Você sabe que quando eu estive lá em Israel da última vez, um dos lugares que eu mais queria ir era o cenáculo. E aí, quando eu estava chegando no cenáculo, tinha um grupo lá dentro orando, né? E ele estava assim, e chorava e rolava no chão. E eu fiquei do lado de fora pensando: eu vou entrar nesse lugar, eu vou morrer. É aqui que o Espírito Santo desceu, eu vou morrer. Aí eles saíram. Quando eu entrei, eu fiquei esperando. Não aconteceu nada. Aí eu liguei meus termômetros espirituais, peraí. Porém, não aconteceu nada. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: você está procurando do lado de fora aquilo que já está dentro de você. Né? Que é essa questão do pentecostalismo que você está dizendo, que é a ideia de que as pessoas querem: vou a Jerusalém, vou entrar no cenáculo e vou encontrar o avivamento. Não, eu já estou avivado. O que eu preciso é de um relacionamento profundo com Deus através do arrependimento. Exatamente. Olha só, Judas estava naquele grupo de discípulos que foi enviado a primeira vez e que expulsou o demônio, curou e fez e aconteceu. Judas estava no meio. Ele também estava no meio dos 70, que também foram enviados e fizeram e aconteceram. E voltaram maravilhados, dizendo: Senhor, impressionante, até os demônios nos submetem. Jesus falou: gente, vocês estão maravilhados com isso? Vocês têm que estar maravilhados que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Quer dizer, o de Judas não estava. Mas ele estava fazendo coisas aparentemente extraordinárias. Aí Paulo diz, 2 Coríntios, por isso que eu não estava achando em Romanos, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora folgo, não porque fosse contristados, mas porque fosse contristados para o arrependimento. Para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. Ou seja, a presença de Deus veio de tal forma que começou a gerar aquela tristeza que gera arrependimento, que é o que traz o quebrantamento, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então ele não está falando dessa tristeza convencional que nós sabemos. Ele está falando de quando eu cruzo a linha do Pentecostes, eu ouso cruzar essa linha, que é mais ou menos dizer o seguinte: é como ter um pai bilionário, e o pai chegar e falar assim: tá bom, meu filho, tá aqui, ó, vou botar 1 milhão na sua conta, para você fazer o que você quiser. E aí o cara pega e vai para o mundo, vai viajar, vai isso, vai fazer aquilo, mulherada, não sei o quê. Por quê? Porque o pai botou o dinheiro na conta. Agora você imagina se o pai colocar o dinheiro na conta e o filho voltar e falar assim: pai, tá bom, obrigado pelo 1 milhão na conta lá, mas eu queria aprender mais de ti, eu queria aprender mais um pouco do seu caráter. Eu queria entender melhor quem é o senhor, como é que o senhor ganhou esse dinheiro, como que o senhor se tornou esse empresário de sucesso. Ao invés de cair no mundo gastando aquele 1 milhão, ele voltar para os pés do pai e falar: pai, muito obrigado por esse 1 milhão, mas eu queria aprender um pouco mais de ti, quem é o senhor. Como é que é a sua natureza? Me fala do seu caráter.
Apóstolo, se as pessoas entendessem que o avivamento é isso, aí entra agora a questão, nós vamos entrar agora no tema. Aí entra agora a importância de eventos genuínos de avivamento. E eu não consigo estressar aqui o suficiente a palavra genuíno. Eventos genuínos de avivamento. Os resultados, alguém me perguntou há pouco tempo atrás, não tem muito tempo, um pastor de Minas, falou assim, apóstolo, como é que você explica todo esse, ele usou um termo que eu não estou lembrando, todo esse fruto, o resultado, ele falou, todo esse resultado dos eventos dos sedentos, gente curada de todo tipo, porque ele estava falando dele, ele falou assim, eu estive lá no Rio de Janeiro, ele falando, e eu voltei para casa, a minha vida virou de pernas, meu ministério é outro, apóstolo, meu ministério é outro. E está acontecendo isso, e aquele testemunhando e tal, um testemunho longo escrito. Ele falou assim, apóstolo, como é que você explica isso? De onde vem todo esse resultado? E aí eu pensando comigo, que não era uma conversação, né? Foi um testemunho que ele deu, e eu pensando comigo, e meditando na importância desses eventos, desses encontros. Encontro de sedentos, Prophetic Day. Eu estou indicando, inclusive, vocês, amigos que estão por perto, que estão entendendo o que está acontecendo, para agendas que eu não dou conta de atender e tal. Por quê? Porque esses eventos, eles são um instrumento de Deus para colocar a igreja de volta na rota do 30, 60, 100. Nós paramos no 60. Paramos no 60. E agora escuta essa, rapaz. Essa vai te chocar. Essa vai te chocar. Porque você é um cara... Inclusive, eu vou te pedir, dá um estudo depois sobre o Lamed, o Samek e o Kof. Especificamente sobre isso. Dá um estudo sobre isso. O que acontece? Olha bem. O Kof tem algumas características. Olha bem, é uma letra... Primeiro, a letra é fechada por todos os lados. Então, o 100 aqui, que é o terceiro nível do relacionamento com Deus, que é o fruto a 100, né? Ele fala de um círculo fechado. Ele não é um círculo aberto, ele é um círculo fechado. Só entra nesse círculo quem realmente quer viver nessa dimensão. Não é um círculo que tem uma portinha para você entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, e ficar brincando, ficar jogando com Deus. Eu estava anotando, dei uma distraída. O círculo é qual? O Kof, o desenho do Kof, não a pictografia, o desenho do Kof é um círculo fechado, da letra, que é o 100, 30, 60 e Kof, 100. Que representa tudo isso que nós estamos descrevendo. Representa também a tabernáculos, representa o terceiro nível da presença de Deus, representa o pai da nação, que é o terceiro patriarca. Então, o Kof representa o terceiro nível da manifestação de Deus, que é tridimensional. E ele é um círculo fechado, o que significa que você tem que pensar muito para entrar nesse círculo. Ou eu vou colocar de uma outra forma. Deus não coloca qualquer pessoa neste círculo, embora o convite seja para todos. Porque é um círculo fechado. Se você entrar, se você decidir no seu coração, quando eu digo você, não é você, Ricardo, você que está aqui assistindo, decidir no seu coração. Não, eu vou avançar em direção a esse relacionamento com o caráter de Cristo. Eu quero avançar na direção do 100. Eu quero avançar na direção de tabernáculo. Ok, você está indo em direção a um círculo fechado. Quando você for colocado dentro desse círculo, não tem uma portinha lá para você ficar entrando e saindo, entrando e saindo. Cansei, vou sair. Não, vou entrar de novo. Não, o círculo é fechado. Quando Deus vê em você realmente um compromisso e uma determinação de sair dessa cultura Nutella da igreja de hoje, uma igreja Nutella, uma igreja que não conhece mais a Deus. Você viu a repercussão, rapaz, das mensagens pregadas pelo Valadão lá, pelo André Valadão? Não vi. Eu sei que houve aí um... Rapaz, o cara pregou Bíblia, falando sobre o orgulho, o mês do orgulho gay. Ele pregou Bíblia. A pastorada no Brasil, vários, inclusive gente de nome, começando a se levantar contra o cara, chamando a mensagem dele de discurso de ódio. Ué, não pode pregar Bíblia. Não pode
mais pregar a Bíblia. Ponto, mas... É o que eu estou te falando, é a igreja Nutella. E você vai numa igreja dessa, banda, fogo, gente cantando, pulando, celebrando o poder de Deus. Apóstolo, Não... deixa eu fazer aqui um alinhamento que vai trazer, vai amplificar a sua revelação das letras. Só para a gente seguir desse alinhamento aqui. Tá? O Lamed, que é o 30, né? Que é a letra do chamado, ele é um homem segurando um cajado. O símbolo dele é um homem segurando um cajado. Né? Depois, o Samer, ele é o... Você sabe que é a letra mais alta do alfabeto, né? Ela está acima da linha, né? Ela é que tem um significado. Exato, tem um significado aí, porque como ela representa o primeiro nível, que é Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é salvação, quando você é tirado do mundo. Então aqui está a linha, o que Páscoa faz? Páscoa te eleva acima da média. É o Lamed, ele tira você da linha do óbvio e põe você, destaca você para Deus. Entendeu? Continua. Aí vem o Samer. O Samer, que é o círculo, tá? O Samer que é o círculo, que ele é chamado ou de um escudo, como esse aqui, redondo, ou ele é um círculo. E isso vai... É o Samer, eu falei qual? Você falou Kuf. Não, né? É o Samer. Correto, é o Samer. O Samer ele é o círculo. Por quê? Porque ele vai te chamar nesse segundo nível. Você quer ou não quer, cara? Você quer ou não quer? Você quer Exatamente. Que é o 60, que representa o Pentecoste. Exatamente. Ainda bem, porque senão eu ia seguir sem perceber que eu tinha feito a confusão. Exatamente. Aí sim, aí você vai te dizer a sua revelação, mas já que eu estou falando, eu vou passar a minha, que o Kaf, que é a última letra, ela é chamada de a letra do macaco. Porque ela, ao invés de ser como o Lamed, que ela sobe, ela tem um rabo, e ela desce, ela vai lá embaixo. E sabe o que Exatamente. E aí está, inclusive, o poder da revelação. Assim como o Lamed é a única que sobe, o Kof é a única que desce. A única que desce. Então fala de quê? Exatamente o que nós estamos falando, humilhação e arrependimento. Meu Deus. Ela desce abaixo da linha. Meu Deus. Então, por isso que a igreja está sendo chamada ao arrependimento. Encontros de avivamento são, antes de qualquer coisa, encontros de arrependimento e quebrantamento. Meu Deus. Razão do porquê, aquele espírito de adoração que você acompanhou no Rio de Janeiro causa aquele impacto e aquele efeito na hora da manifestação do poder de Deus. Tremendo. Que bypass é uma expressão em inglês, quer dizer, que não depende do seu carisma. Aqui, Ricardo, escuta isso aqui, pelo amor de Deus, ouça isso. Ouvindo. Se o mover de Deus num ambiente depender do meu carisma, de eu chegar e começar, a glória de Deus está vindo, Deus vai te pegar, dá glória, irmão, dá glória, porque agora vai descer o fogo, olha o anjo passando, olha o anjo, e eu começar a usar o meu carisma, as minhas habilidades humanas, para atrair a manifestação do poder de Deus, que às vezes é autêntico. Às vezes o cara imprime o carisma dele e o poder vem, é o poder autêntico. Vem. E aí ele passa a achar que aquilo ali é um fim em si mesmo. E aí Deus me ensinou uma coisa há um tempo atrás. Você quer medir a dimensão da minha liberdade de operar no lugar? É você usar a mesma régua para medir o seu nível de participação. Se o meu nível de interação for muito alto para que a glória venha, eu estou errando a frequência. Eita. Eu estou forçando a frequência. Meu Deus. Meu Deus. Era para ser o contrário, né? É para ser o contrário. Agora, se eu estou me mantendo numa condição relaxada, tranquilo,
mesmo com os meus dons e carismas, se eu sou profeta, eu vou profetizar, se eu sou um bom cantor, eu vou adorar, não importa. Mas a glória de Deus, o poder de Deus tem que vir no local, independente do ímpeto do meu carisma. Porque é a manifestação da glória que vai fazer o milagre acontecer. Só o fato da glória estar presente no deserto, tinha água para o povo beber, tinha sombra de dia, tinha calor à noite, a roupa não estragava e a sandália crescia no pé. Só o fato da glória estar lá presente. Então, se eu quero ver a operação de Deus na igreja, eu preciso atrair a manifestação. Eu preciso sair de Pentecostes e preciso entrar em tabernáculos. Eu preciso sair de Lamed ou de Samek e preciso entrar em Kof. Eu preciso transitar de um nível para o outro. Eu preciso aprender a fazer isso. Se eu não aprender a fazer isso, eu vou criar vícios dos quais ninguém poderá me livrar depois. E a pior coisa é um líder pentecostal mau caráter, que aprendeu a manipular as ferramentas do pentecostalismo. O que mais tem, na verdade, né? Muito. E, apóstolo, foi o que mais me impactou em te ver ministrando nesses eventos foi exatamente isso, que eu sei a quantidade de bagagem que você carrega. Você falou aí das 3 letras, desbloqueou um monte de coisa na minha mente. Eu sei a bagagem que eu carrego também, e às vezes a gente pensa que para fazer um evento precisa derramar bagagem, ou estimular movimentos. E quando eu te vi ministrando, você entrou ali, investiu uns 30, 40 minutos em afinar a frequência do ambiente, adorando e acalmando o povo, e de repente começa a gente dizer: eu estou sentindo a cura aqui, eu estou sentindo cura aqui, hora daqui, hora dali, e acabou, tchau, vou embora. E o avivamento aconteceu. A coisa mais simples do mundo, a coisa mais linda do mundo. Sim. E a gente fica perguntando por que tanto estardalhaço, né? O menos é mais. O menos é mais. E aí, olha, eu tive uma experiência com Deus em 2015 para 2016, 2015, se não me falha a memória. Às vezes eu confundo os anos, eu não sou muito de rastrear, né? Mas de 2015 para 2016. Eu tive uma experiência num estado, eu não vou nem falar o estado, porque a pessoa vai imediatamente identificar do que se trata. E eu não quero que vaze isso. Eu fui pregar numa determinada igreja, uma igreja dura, uma igreja fria, uma igreja fechada, uma igreja teoricamente pentecostal, teoricamente aberta ao Espírito, mas aquela igreja bloqueada. E eu pelejei, travada, pelejei, tentei pregar o melhor que eu tinha, aquela coisa tal. Não, eu saí daquele lugar tão frustrado, porque inclusive a pessoa é uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga. Eu saí daquele lugar tão frustrado. E aí eu estava para fazer essa viagem, que foi o que mudou tudo para mim, que foi uma viagem que eu fiz para a Flórida. Essa eu posso falar, o local. Porque eu orando a Deus, eu falando: Senhor, por que às vezes o Senhor opera com tanta liberdade e às vezes parece que a dureza do outro suplanta a minha preparação? Eu me preparei tanto, eu jejuei, eu orei, eu busquei a tua face. Por que a dureza do outro tem o poder de suplantar a minha preparação? Por que a palavra não penetra lá e não quebra aquilo? Aí ele me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, rapaz. Ele falou comigo o seguinte: é porque você está mais preocupado em pregar mensagens do que conceitos. A igreja precisa de conceitos e não de mensagens. Meu Deus. Ei. Então, se eu abrir a Bíblia, eu tenho um arsenal de mensagens. O que acontece quando um pregador vai pregar fora? Na maioria das vezes, ele vai lá no livrinho dele, seleciona a melhor mensagem, aquela que mais impressiona. É verdade. E ele fala: ok, vou pregar essa mensagem, que essa aqui vai arrebentar. O que ele tem em mente, na verdade? O que ele tem em mente é vaidade. Chamar atenção para ele. Vaidade. Ele está usando a palavra como um instrumento de autopromoção, ou para revelar conhecimento, para revelar habilidade, para revelar o poder teológico dele, etc, etc. Então ele está usando mensagens bíblicas para isso. E aí o Senhor falou, isso, né? Ele nem percebe que está fazendo isso. Alguns nem percebem. Alguns sabem exatamente. Alguns são desculpa, que são canalhas, sabem exatamente o que estão fazendo.
Outros não, outros estão seguindo a correnteza do rio. Entendeu? E aí o Espírito Santo falou comigo, experimente, a partir de agora, ministrar conceitos. Qual a diferença? A diferença é que eu posso pregar uma mensagem nova todo dia. Eu, Jefferson Neto, 42 anos de ministério, já li a Bíblia muitas vezes, eu tenho uma boa memória nesse sentido. Tem muito texto que para eu citar, eu tenho que ir lá buscar o texto do versículo. Nem que sempre eu guardo o capítulo e o versículo. Eu não tenho esse tipo de memória. Mas eu tenho uma memória voltada para o conteúdo. Sim. Muito boa. Então, meu filho, eu posso pregar aqui 365 mensagens diferentes do ano. Eu posso pregar sem nenhum problema, folgado. Mas a pergunta é, no final, o que a igreja terá aprendido conceitualmente que possa ser praticado no dia a dia? E aí o Espírito Santo falou isso comigo. Falou assim, o problema da igreja hoje são conceitos, não são mensagens. Então, literalmente, eu estou te falando algo que eu já falei para outros companheiros. O Espírito Santo falou comigo. Se você tiver coragem de sacrificar as mensagens pelos conceitos, você vai ver a diferença. Glória a Deus. Então, quando eu subo no altar, como você viu algumas vezes, eu não estou ali preocupado com o sermão, preocupado que eu vou pregar uma mensagem cheia de conexões textuais, cheia de tipologias e analogias e prosopopeia e metonímia e isso e aquilo. Não. Eu estou ali para trazer um conceito, para ensinar para aquelas pessoas um conceito. Exemplo de conceito, a frequência do Espírito. Que nós já falamos aqui, eu já falei na sua live, você depois fez umas 2 ou 3 lives sobre isso, brilhantemente. Isso é um conceito. Então, quando eu subo no altar, eu preciso passar um conceito para aquelas pessoas. Elas precisam aprender o conceito da frequência do Espírito. Não adianta eu pegar uma mensagem maravilhosa, desmembrar ela em fios de ouro, e no final das contas as pessoas saírem doentes do mesmo jeito que entraram, talvez até um pouco alegres, festejaram, reviu fulano, fez selfie, mas a vida continua a mesma coisa. Então, o encontro ou os eventos de avivamento, que é o tema aqui da nossa live, eles vêm com uma proposta diferente dentro desse conceito que Deus tem nos dado de avivamento. E a palavra-chave dessa proposta, ao meu ver, pouco que eu tenho acompanhado, é frequência. Sim. O segredo está todo aí. O segredo está todo aí. Você vê, agora há pouco, quando eu entrei, que a câmera estava virada, apareceu a televisão, porque eu estava assistindo algo logo pouco antes de entrar na live. Você sabe que o James Webb, o telescópio James Webb, ele esculhambou com a teoria do Big Bang, né? Nossa. Esculhambou, está todo mundo apavorado, sem saber o que fazer, porque ele revelou coisas que são impossíveis de se encaixar dentro da teoria do Big Bang. Aí tem um cientista aqui nos Estados Unidos, um americano de descendência japonesa, chamado Michio Kaku. É um dos maiores fisicistas hoje do mundo. E aí ele falando, eu assistindo agora há pouco, ele falando o seguinte, não, nós temos que ter a coragem de dizer que tem alguma coisa errada com a teoria do Big Bang, não está batendo com as descobertas mais recentes do telescópio, e nós estamos voltando atrás para rever uma teoria antiga que recebeu pouca importância, porque a teoria do Big Bang englobou tudo, engoliu tudo. Ele falou que é a teoria da frequência das cordas. Ele falou assim, ao que tudo indica, o universo não nasceu de uma explosão. Escuta isso, rapaz, o que o cientista disse. O universo é produto de frequências. Meu Deus. Que é a voz de Deus. Que é a voz de Quando Deus diz, haja luz, haja isso, haja aquilo, óbvio, a frequência da voz de Deus está em ação. Pois os caras estão agora, dificilmente eles vão dizer Deus, mas para nós basta, determinadas terminologias bastam, para a gente poder saber exatamente o que Deus está fazendo na mente desses caras. E ele falando, não. Ao invés de uma explosão para trazer à luz as partículas, o que nós estamos percebendo então é que provavelmente nós temos cordas
que emitem frequência. E essas frequências foram que tornaram o universo estável como é hoje. Olha que loucura, rapaz. Então, isso aí é o grande segredo, porque frequência é o grande segredo de tudo. Você só tem um canal de televisão aí aparecendo na sua televisão por causa de frequência. Você só tem estações de rádio entrando no seu rádio por causa de frequências. Você só recebe a chamada de telefone no seu telefone e não no celular do vizinho por causa de frequência, porque o seu tem uma frequência, o dele tem outra. E por aí vai. Inclusive, minha live de amanhã, às 15 horas aqui, o tema vai ser a frequência do sofá. Eu vou falar só sobre a frequência. Olha isso. Então, meu querido, a pergunta é, qual a importância dos eventos de avivamento? Meu filho, eles são vitais, porque eles estão trazendo a igreja de volta para a perseguição do Kof. A igreja está de volta no circuito. A igreja está sendo reensinada aí. A igreja está sendo reensinada a prosseguir, a não parar no segundo nível. Quem é que quer viver só de colher? Ah, mas 30 tá bom demais, verdade. Colher 30, porque é 30 por 1, não é 30%. 30 por 1, 30 por 1 são 300%. 30 vezes mais. 60 por 1 são 600%. E 100 por 1 é 1000%. Que é a completude, que é 10 mais um zero. Quer dizer, é a completude da completude. É quando você alcança, que é exatamente o que Paulo diz, a estatura de varão perfeito. Você pelo menos chega nessa frequência que é o que está estabelecido em Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Então, o que acontece por exemplo, no encontro dos sedentos? Por que as pessoas estão sendo curadas, libertas, transformadas, etc., pastores com seus ministérios renovados, etc.? Por quê? Por uma razão muito simples. Porque as pessoas são desafiadas a compreenderem certos conceitos e quando elas reagem a esses conceitos, a glória de Deus se manifesta no lugar. E quando a glória de Deus se manifesta, meu filho, não importa se é Jefferson Neto que está lá na frente, se é Ricardo Ribeiro, se é Moisés Mendes, se é William Leonardo, se é o Benny Hinn, se é o Reinhard Bank, se é... Não importa quem seja. A glória de Deus se manifestou naquele lugar, aquelas pessoas daquele lugar vão sair dali completamente viradas pelo avesso. Não se trata apenas de cura física, como nós vimos muitas vezes. Uma das coisas, inclusive, que eu vi no seu evento, que eu vi muitas pessoas testemunhando cura, mandando no teu celular, presencialmente eu vi, batismo com o Espírito Santo, etc. Mas uma coisa que mais me impactou, apóstolo, o que mais me impactou, foi que todo pastor que botou o pé no evento dos sedentos teve um ministério revolucionado. Isso é verdade. Inclusive eu. Por quê? O que revolucionou no meu ministério? Eu tive mais audiência? Não foi nada disso. O que revolucionou foi isso aqui. Uma chave virou na minha mente em relação ao reino, ao evangelho, ao avivamento. E nunca mais eu sou o mesmo e nunca mais eu quero ser o mesmo. Então há uma transformação ministerial muito grande nesse contato com a glória. Rapaz, o que está acontecendo hoje é revolucionário. Tá? Existe um preço alto. Ontem, eu tive uma experiência ontem, por incrível que pareça. Ontem, eu aqui sentado nesse mesmo lugar que eu estou aqui, a minha esposa foi deitar, e eu aqui na presença de Deus, normalmente eu acordo às 4 da manhã, é o horário que o Senhor me pediu para levantar para orar. Então, o que eu faço? Eu normalmente faço, às vezes, faço 2, 3 dias, e às vezes pulo um, faço mais 2, 3, 4 dias, pulo outro, até mesmo para o meu corpo não sentir tanto, porque eu sou noturno. Então, para eu deitar meia-noite, 1 da manhã, levantar às 4 para orar, e depois deitar de novo, 5h30, 6 da manhã, para dormir mais um pouco, isso, humanamente falando, acaba com a minha noite.
Mas escuta essa, rapaz, porque o Senhor falou comigo há pouco tempo atrás, quando eu voltei de viagem, ele tinha falado comigo um ano e pouco atrás, e eu passei um período assim de uns 3 meses, 4 horas da manhã. Eu levantava todo dia às 4 horas da manhã e orava das 4 às 7 da manhã, todo dia. Depois o corpo sentiu, eu dei uma pausa. Falei, eu preciso dar uma pausa. Dei uma pausa. Quando eu voltei de viagem agora, dessa viagem do Brasil, onde eu estive ministrando, rapaz, foi só botar o pé dentro de casa. Eu botei o pé dentro de casa e o Espírito Santo falou comigo. Eu quero que você me encontre às 4 da manhã. Porque eu quero te falar umas coisas. Ok. Voltei a me levantar às 4 da manhã. Mas como é sacrificial para mim, essa noite passada, agora eu estava aqui sentado aqui, falando, Senhor, por que 4 da manhã? Tipo assim, não dá para negociar? Senhor, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Aquela oração de Jesus, né? Aquela coisa de eu tentando negociar com Deus. Senhor, por que 4 da manhã? Se eu orar um pouco antes de dormir, eu posso folgadamente orar de 1 às 3 da manhã sem nenhum problema. Depois eu deito, aí eu tenho que dormir direto. Porque a minha natureza é assim. Eu falo, Senhor, por que isso? Por que 4 da manhã? Talvez o Senhor nem me responda, mas eu queria entender um pouco melhor. Aí, rapaz, ele falou comigo. Eu não posso nem te dizer como, que vai escandalizar algumas pessoas aqui. Mas ele falou comigo audivelmente. Ele virou para mim e falou assim, é porque você, a primeira vitória sua é consigo mesmo. Uau. Se você não vencer a si mesmo, não há como você vencer os demais desafios. Meu Deus, meu Deus. Aí eu entendi. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa até estranha e ousada. Quando eu acordo às 4 da manhã, Deus não quer nem saber o que eu vou falar, deixar de falar, se eu vou ler a Bíblia, se eu não vou ler a Bíblia, se eu vou orar pela minha família, se eu vou orar pela igreja. Ele não quer saber, ele não está interessado nisso. O que ele quer é me ver vencendo a minha própria natureza por ele. Essa frase que Deus falou contigo, a minha mulher falou comigo hoje. Essa frase, se você não for capaz de vencer a si mesmo, você não vai vencer mais nada. Vença-te. Você está brincando? Está no meu WhatsApp, eu te mando print. Meu Deus do céu. E tem a ver com o contexto, e tem a ver com o contexto da noite e da madrugada. Porque eu acordo 5 vezes na madrugada, 6 vezes na madrugada. Porque eu bebo muita água de noite. Quase 2 litros, 3 litros de noite. E ela falou, amor, você tem que parar de beber água de noite assim. Eu falei, mas eu não consigo por causa disso, daquilo. E ela falou, mas se você não for capaz de vencer você mesmo, Deus quer que você se vença. Se você não for capaz de vencer. Mesmo contexto, mesmo contexto. Meu Deus do céu! Liga para ela e pergunta para ela. Eu já estou até triste pensando como é que eu vou subir para o quarto hoje sem minha aguinha. Meu Deus, que chocante! Exatamente a frase que o Senhor falou comigo. Exatamente. Que loucura. Alinhamento. Então, e outra coisa, isso tem a ver com a anulação também. Quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz. Não adianta eu pegar a cruz de Jefferson, colocar no ombro de Ricardo, talvez a cruz de Jefferson no ombro do Ricardo vai ter peso de pena. Talvez a cruz de Ricardo no ombro de Jefferson vai ter peso pena. Apóstolo, me desculpe. Só um detalhe, eu estou lembrando aqui. Daqui a pouco eu te mando o print. A minha conversa no WhatsApp com a minha esposa de manhã foi assim. Amor, essa noite eu só consegui dormir 4h10 da manhã. Eu só consegui dormir às 4h10. Não tenho dormido. Aí ela falou tudo isso. Ou seja, ó, o 4 se conectando aí também. Que loucura. Meu Deus, meu Deus. Estou chocado com essa experiência sua, chocado. E tudo fala, né? Tudo fala, né? Impressionante. Bom, então voltando para o raciocínio, para a gente terminar, fazer sentido e terminar, a igreja precisa ser retreinada. Olha no Novo Testamento para você ver o que acontecia lá. Primeiro, bom, a diferença no Novo Testamento, no livro de Atos,
é que a igreja era embrionária e ela precisava de uma explosão de evangelismo. Yes. Mas, uma vez que ela alcançou uma certa proporção, foi quando as cartas de Paulo começaram a surgir. Essas cartas são todas o quê? São todas discipulado. São todas conceituais. Aquilo ali não é Paulo pregando mensagens, aquilo ali é Paulo ensinando conceitos e corrigindo problemas das igrejas. Por isso as igrejas, mesmo com todas as suas dificuldades, eram igrejas tão poderosas. Igrejas que chegavam e dominavam a cidade. Quantas igrejas tinha em Éfeso? Uma igreja tinha em Éfeso o suficiente para desbancar Diana. Que não era coisa pouca, né? Que é aquela, para quem não sabe, é a Artemis da Ilha da Mulher Maravilha, a deusa de Éfeso. Exatamente. Então, você imagina, uma igreja só em Éfeso conseguiu desbancar o principado da cidade. Uma igreja só em Tessalônica, uma igreja só em Filipe, e por aí vai. Olha só. A igreja era poderosíssima, porque a igreja entendia conceitos. Hoje a gente enche a cabeça das pessoas com tanta mensagem, que elas não conseguem separar no meio daquele turbilhão de coisas. Afinal de contas, o que é que eu pratico aqui? Isso aqui é para quê? O que é que eu faço com isso? Entendeu? Por isso que o nosso próximo projeto chama-se Projeto Obadias. Obadias, de 1 Reis 18:4, não é? Obadias foi aquele cara que salvou os profetas de Jezabel. Né? Guardou na caverna e alimentou com pão e água. Guardou na caverna. Então, o próximo está vindo aí, Projeto Obadias. O que é o Projeto Obadias? Nós vamos ter um encontro de líderes num hotel, e esse encontro de líderes, ele será para ensinar ou reensinar os que tiverem humildade para isso. Uau. Porque os orgulhosos e os vaidosos não irão, não. Mas os que tiverem humildade para isso, eles serão reensinados a retomar o caminho. A rota. A rota. Olha bem. Vou ter que voltar aqui num texto para fechar esse raciocínio. Jesus diz assim, Marcos 4:14. Ele está explicando agora a parábola. Eu já sei como a parábola termina. A parábola termina com 3 níveis. O Lamed, o Samer e o Kof. A parábola termina com os 3 níveis. Mas olha o que ele diz na abertura da parábola. Verso 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vírgula, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração. É o único momento da parábola que a palavra Satanás aparece. O único momento que Jesus conecta diretamente com Satanás é exatamente as pessoas que ficam no meio do caminho. Porque quando ele diz, os que estão... Ele não está falando a semente, não. Os que estão na beira do caminho. O que aconteceu com a igreja? A igreja nasceu, ela nasce em termos de salvação na Páscoa, ela recebe poder em Pentecostes e ela avança para a intimidade em tabernáculos. Mas ela não foi, ela parou lá, ela ficou no meio do caminho. Ela ficou no meio do caminho. A igreja hoje é um organismo parado no meio do caminho. Aí Jesus está dizendo que estar no meio do caminho é pior do que os pedregulhos e pior do que os espinhos. Porque na beira do caminho, o próprio Satanás vem e tira do seu coração a semente. Ele tira a semente do seu coração. Ele é chamado de ave de rapina, né? As aves de rapina roubarão a semente. E exatamente. A semente que está na beira do caminho, ela está no chão, em outro texto, no chão pisado pelos homens. Quem não está no caminho é pisado pelos homens. Tem muita igreja não adianta. Massacrada, não adianta. Não adianta. Se você ficar no meio do caminho, você nunca vai... Por isso que melhor é terminar do que começar.
Meu Deus. Que começar é fácil e parar no meio do caminho mais fácil ainda. Só que ele diz o seguinte, ele diz, tem a palavra logo aí, não sei se você tem um texto aberto, ele diz, os que estão junto ao caminho são aqueles que a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vírgula, vem logo. Vem logo. Significa que nesse momento, enquanto eu estou falando, 117 pessoas, nesse momento, enquanto eu estou falando, Satanás está com a mão suja dele lá, coletando semente para não deixar germinar. Então, aqueles que estão na beira do caminho, que pararam no meio do caminho, que não avançam, que não saem do lugar, que são prisioneiros do sistema, pessoas que se alimentaram do sistema de tal forma que elas não conseguem caminhar em Deus, não conseguem compreender conceitos espirituais. A Bíblia está me dizendo, rapaz, que nesse momento que esta revelação e que esses códigos todos estão sendo semeados, Satanás está com a sua mão peluda, feia e podre, tirando a semente do coração de pessoas para não germinar, para que elas não entendam que há um nível maior, que é o nível dos 100 por 1. Meu Deus. Forte demais isso. Forte demais. Extraordinário. É uma guerra espiritual para segurar a semente. São 3 níveis. É na beira do caminho, na espinho, é na pedrada, mas tudo para que a semente não alcance esse sucesso explosivo que ela tem. Para que ela não chegue no nível do Kuf, que é o nível da humilhação e do arrependimento. Esse é o fim de todas as coisas. Entendeu? Bom, e por aí vai, não sei como é que está o tempo aí, fica à vontade, mas eu acho que já deu para trazer um pouco de despertamento, não é nem conhecimento, é despertamento espiritual para quem quer que esteja ouvindo. Gente, é o seguinte, pessoal que está online, segura aí 10 minutinhos, 5 minutinhos. O que está acontecendo é que nós estamos falando sobre os eventos que o Eterno colocou no coração do apóstolo Jefferson Neto. Vou botar o carregador aqui. O Eterno colocou no coração do apóstolo Jefferson Neto para fazer esses eventos por vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Agora ele está indo para Portugal. E nós vamos fazer um em Israel, apóstolo. Nós vamos estar lá com o povo. Vamos reunir o povo, vamos fazer uns eventos de 2 horas, de 1 hora. Vamos já está acontecendo. Em outubro nós vamos fazer em Israel. E esse evento é algo que é uma patente espiritual que foi dada ao apóstolo Jefferson. Agora, vários pastores que são homens de Deus têm sido contaminados com esse entendimento, com essa visão, e estão se sentindo na responsabilidade de também levar à frente esse chamado de trazer essa frequência de avivamento que leva realmente a um quebrantamento e que traz os milagres por meio do quebrantamento. E eu faço, todos os anos eu faço um evento, eu realizo um evento, todos os anos, no Brasil, chamado Prophetic Day. A gente gosta de falar Prophetic Day, para o pessoal entende melhor, né? Prophetic Day, o dia profético. Que é um evento que eu alugo um hotel e durante um dia inteiro nós fazemos um alinhamento espiritual. Então, é algo simples, é um hotel de qualidade, em vários lugares do Brasil eu faço, e durante um dia inteiro, eu e às vezes alguns convidados especiais, né, ano retrasado foi a Nelma Aragon, esse ano eu queria trazer o Bertelli, mas ele está com a agenda comprometida nessa data, mas trarei o William, o apóstolo William, Leonardo, enfim, é um dia inteiro de palestras dentro dessa mentalidade de conceitos. Então são palestras leves e cheias de unção, cheias de verdade. E o meu evento, apóstolo Jefferson, tem algumas peculiaridades. Uma delas, nós temos um momento onde os profetas que eu conheço andam pelo auditório liberando palavras da parte de Deus para quem Deus for revelando. É muito lindo, Deus realmente usa. Não é aquela coisa de movimento pentecostal, não, é uma coisa muito regrada. Um ambiente espiritual, e nós vamos andando e Deus fala, vai naquele ali, vai naquele ali. E vai confirmando as palavras, sabe? Então nós temos um momento profético, nós temos um tempo de curas, e nós temos um tempo de ativação de chofar. Quem toca chofar
leva ao shofar, nós ensinamos, ministramos a ativação. E o foco esse ano principal vai ser esse avivamento que traz o quebrantamento. E esse Eu quero que você me ajude a escolher um shofar lá em Israel, viu? Quero que você me ajude a escolher um top, assim, que vale a pena trazer. Não, que vai ser o contrário. O shofar vai te escolher e eu vou falar. O meu shofar, esse meu shofar me chamou para dentro da loja. Eu entrei na loja, lá no fundo da loja o shofar estava lá. Eu falei, é ele. Você vai trazer o shofar da tua vida, sabe? Então nós temos ativação de shofar. E o meu evento esse ano, gente, já está chegando. É agora, dia 26 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, aqui em Cabo Frio. Então, Cabo Frio é um lugar lindo, um lugar que tem muita praia, tem lagoas, é um centro gastronômico, a 5 minutos do Caribe brasileiro, que é Arraial do Cabo, muitos hotéis. E eu aluguei, o apóstolo, pela minha fé, eu sou um homem de fé, eu aluguei o centro de convenções mais usado da região. Só vem gente famosa aqui. 400 lugares no Hotel Paradiso. E eu quero encher esse auditório. Eu quero encher esse auditório. Sabe, nesse dia 26, que vai ser um sábado de agosto, já tem gente se inscrevendo de vários lugares do Brasil, que é fácil de chegar, sabe, apóstolo? Quem vem de avião, pousa no Santos Dumont, e ali mesmo, pertinho do Santos Dumont, tem um ônibus da rodoviária Novo Rio que vem direto para cá. Uhum. Cai praticamente no hotel, a cidade é pequena. Então, do Santos Dumont ali para Novo Rio, para cá, é um pulo. De São Paulo, pessoal, muita gente está vindo de ônibus. Sabe o que acontece para quem vem de São Paulo? Pega o ônibus de noite na rodoviária do Tietê, acorda aqui, passa o dia no evento, lancha, janta, toma banho e vai embora no mesmo dia, chega em casa no dia seguinte de manhã. É o famoso bate-volta. Mesma coisa para quem vem do Espírito Santo, para quem vem de Minas, pessoal que vem de carro. Então, tem uma logística maravilhosa. Eu estou colocando aqui o meu WhatsApp, está aqui embaixo. Você vai falar diretamente comigo para se inscrever. 2198-111-6787. E é isso, meu apóstolo. Assim, eu te chamei para nós falarmos para o povo sobre isso e a expectativa de que outras pessoas... Eu quero deixar claro, quem estiver aqui da minha lista de contatos, primeiro, eu quero pedir que siga o apóstolo Ricardo, é um grande mestre, ensinador de muita coisa bela da palavra de Deus e de conceitos espirituais. Segundo lugar, dizer que esse evento tem todo o meu apoio. Porque, infelizmente, é bem provável que eu não possa estar, mas tem o meu apoio. Eu vou divulgar, eu vou anunciar, e o que mais eu puder fazer é só me dizer. Ou seja, tem meu apoio. Então, se você tiver condições de ir, de se organizar para você participar, se inscrever e participar, não perca a oportunidade. Inclusive, os convidados dele, eu conheço vários, é tudo gente de Deus, gente séria, e é a chance que Deus está dando para quem sempre quis andar numa dimensão real, verdadeira, sem manipulações, sem forçação de barra, e que não redunde nessa teologia coaching, onde tudo muito raso, tudo frasezinhas prontas, que parece que vão resolver a sua vida, mas 3 meses depois você volta para o que sempre foi. Não, avivamento é outra história, os resultados são permanentes, a menos que você não queira que sejam permanentes. Então, gente, não perca a oportunidade não, se inscrevam e participem mesmo. Então é isso, gente. Eu vou pedir para o apóstolo abençoar vocês e já finalizar, mas para mim vale muito, 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 muito o respaldo do apóstolo, que primeiro porque é meu mentor, meu líder, em segundo lugar que o respaldo dele é uma prova de que, pelo menos que nós cremos que eu estou no caminho certo, que eu estou levando a sério o entendimento do avivamento. Eu quero mostrar isso na prática junto com vocês. Então, coloca no coração de verdade aí, eu vou, e não deixa para amanhã. Sabe o que pode acontecer se você deixar para amanhã, para a semana que vem? A semente vai ser roubada, né? Amanhã vai aparecer uma outra coisa, não sei o que. Então, esse tipo de coisa depende de ousadia e decisão. Eu vou. Paga a inscrição, é a primeira coisa, porque depois você vai ver como é que vem. Porque Rapaz, apóstolo, quanto é a inscrição? Apóstolo, R$200. Isso é uma piada. Isso é uma piada.
Rapaz, você vê, eu estou indo ao Brasil esses dias aí, vou e volto, vou e volto. Qualquer besteira, rapaz, qualquer lanche no aeroporto, qualquer coisa, é cento e tanto, 200, 200 e tanto. Todo mundo sabe disso. R$ 200 para você passar um dia na presença de Deus em alto nível. Num hotel de qualidade, tudo de luxo, tudo de luxo. Meus eventos têm essa marca. A marca do meu evento é Salomão, é excelência. Sabe? Eu faço questão. E a minha ideia, apóstolo, é que se abunde o financeiro, se abunda o financeiro, eu possa patrocinar outros eventos de amigos meus, de colegas meus. Então, meu foco não é o dinheiro. Eu cobro para que eu possa ter essa ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta. É a mesma política minha, mesma coisa. Mesma coisa. Tá bom, querido. Deus então te abençoe, te fortaleça, continue nesse propósito. Eu vou estar de cá acompanhando online, se tiver online, vou estar ligado e até lá vou estar divulgando. Agora mesmo em julho eu vou falar disso aí por onde eu passar, porque eu acredito nisso, eu realmente acredito. E o Mandorinha só não faz verão, nós precisamos realmente formar uma grande equipe aí de gente com a mesma mente, é o que nós chamamos aqui de like-minded. Pessoas que têm uma mesma compreensão, uma mesma mente, aponta na mesma direção, no mesmo alvo, que é o que está acontecendo comigo, você, William, a Moisés, Valmir, Jean Max e alguns outros aí que estão atirando na mesma direção. Né? Tá bom. Apóstolo, muito obrigado pelo seu tempo, preciosíssimo. Eu falei que eu ia te tomar uns 40 minutos, acabamos aqui, estamos a 1 hora e 20 minutos. Amém. Deus te recompense por isso, viu? Damos à sua Amém. disposição aqui também. Muito Tá bom, obrigado. queridão. Deus te abençoe também. Um abraço para você e a sua audiência. Shalom, gente. Tchau, tchau.